Validar é reconhecer as nossas histórias, é reconhecer a bagagem emocional que a gente traz diante das primeiras experiências de vida, isso lá com os nossos cuidadores ou com os nossos pais, e todos os afetos que decorrem dessas experiências. Validar é legitimar, é dar verdade a esses afetos. Muitas vezes as angústias, né, que dão pistas aí sobre os nossos desejos, sobre os nossos valores, sobre as nossas vontades, e muitas vezes a gente se distancia dessa verdade, criando uma interpretação da vida, criando uma interpretação do nosso sofrimento, muitas vezes naturalizando a dor, naturalizando o sofrimento, querendo escapar da angústia, como uma maneira, né, de não olhar para nossas histórias, de não olhar para os afetos, para as nossas dores, para a nossa maneira de amar, para a nossa maneira de escolher, a nossa maneira de desejar. Então, Valida-te é um convite para que você possa, né, reconhecer em si o seu valor, o seu amor, entender, né, acolher os afetos mais difíceis que fazem com que você entre em sofrimento e para que você possa, na melhor das hipóteses, compreender, elaborar sobre esses sentimentos, elaborar sobre a sua vida, para que você possa ter escolhas que sejam de uma maneira mais claras, que seja de uma maneira que você possa lidar com os seus próprios desejos. Então, a proposta é que você saia de um sintoma, saia de um sofrimento, para que você possa perceber que dentro de você há um arsenal, né, de histórias, de bagagens, de afetos que precisam ser sentidas, elaboradas, ressignificadas, para que você possa, a partir daí, né, ir para a sua demanda de desejo, de encontrar os seus valores, de perceber quem você é, de descobrir o seu amor e, né, na relação com o outro, também, né, descobrir aí como é que você faz as escolhas amorosas, quem são as escolhas, quem são as pessoas que você escolhe se relacionar, né, e o que tem de você nessas escolhas. Então, eu gosto de uma frase que fez muito sentido do Guimarães Rosa, que diz que a vida é para ser lida. Que muitas vezes aqui, né, dentro das paredes do meu consultório, transmitir a psicoterapia ou a psicologia para as pessoas, né, que não fazem parte desse universo, que nunca tiveram acesso à psicoterapia, sempre foi uma das minhas vontades, sempre foi um desejo. E escrever sobre isso e transmitir a psicologia, a psicoterapia, né, a clínica psicológica, né, levar ela para além das paredes do consultório sempre foi, né, sempre fez parte de um sonho, né, de democratizar, né, de popularizar, para que as pessoas tenham acesso a conhecimento. Então, e esse conhecimento muitas vezes faz com que a pessoa ela não naturalize o sofrimento, não naturalize as suas dores. Esse livro, ele é parte de um grande sonho e criar as histórias, criar cada semblante, criar cada personagem ficcional, né, inspirados na clínica psicológica, é uma maneira de levar você um pouco das nossas dores, né, que eu sinto, que você sente, que todos nós sentimos e que fazem parte, né, da nossa maneira de viver. Então, todos nós nos sentimos angustiados, todos nós nos sentimos entediados, todos nós nos sentimos impotentes, todos nós nos defendemos, criamos fantasias, idealizamos. Então, trabalhar isso através desses casos, o objetivo é trazer para vocês algo de um reconhecimento, né, que é o eixo desse livro, né, valida-te, dá verdade, reconheça. Então, reconhecer que esses afetos, todos esses sentimentos são naturais, né, à nossa vida humana
e que sim, e que eles nos dão pistas das nossas angústias, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de se relacionar com o outro. Então todas essas histórias que eu coloco aqui no livro, elas têm aí uma narrativa muito singular, mas muito comum, né? As questões que a gente vive no dia a dia, como no caso da Joana, né? Que ataca e para que ela, tentando antecipar, né? Tentando de antemão aí, se antecipar a um abandono, né? Ela abandona primeiro, ao Dado, né? Que tem aí uma grande defesa, né? Psíquica, que a princípio, né, dá a ideia que que protege ele, né, da realidade difícil de ser enfrentada. Esse livro ele foi criado a partir das minhas próprias experiências de vida, experiências da clínica psicológica, experiência da nossa sociedade, do nosso convívio. E a primeira história que eu trago para vocês no livro é a história da Danila. A Danila é uma personagem, né, criada, né, a partir das experiências, como eu falei, né, da clínica também, que ela se defende bastante, né, como todos nós, utiliza aí dos mecanismos de defesa para não entrar em contato com as próprias dores. Então a Danila também, né, como nós, tem uma série de fantasias, né, e cria aí um roteiro pronto a ser seguido a partir das suas primeiras experiências de amor. A história da Danila é uma história que me toca bastante, porque escuto, né, muitas Danilas, né, em alguns momentos aqui, como eu, como você. Acho que é impossível, né, escrever e não se inscrever através da clínica psicológica. Então, quando eu me inscrevo aqui, eu estou falando das dores, do amor, das defesas, das fantasias, do medo de entrar em contato com algumas histórias que sejam muito difíceis e, né, confrontar, né, e acolher esses medos. Muitas vezes as pessoas têm medo de chegar perto dessas angústias porque subestimam, porque não compreendem que elas podem sim, né, traçar novos roteiros a partir, né, do momento que elas dão verdade a esses sentimentos, a esses medos, a esses afetos. Então a história da Danila é uma história que começa, né, que narra aí muitos medos, muitas experiências, né, que temos aí não só na figura da Danila, mas na figura de todos nós. O Dado é um dos personagens que também fiz com muito carinho. Todos eles, né, são feitos a partir do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas o Dado é o Eduardo, né? O apelido é Dado. O Eduardo, ele chega para a psicoterapia como Dado, né? E uma brincadeira, ele sai já como Eduardo. Dado é um rapaz, é um homem que se esconde também atrás dos seus próprios medos, medos de bancar as suas próprias escolhas, medos de desejar, medos de poder viver a sua própria história. Então, quantos dados, né, dentro de nós e por aí encontramos no decorrer da nossa vida? E o Dado começa a criar uma série de justificativas para não entrar em contato com seus próprios desejos. Ele passa então a se tornar não mais sujeito da sua própria vida, mas sujeitado a qualquer servidão, né, de um roteiro pronto a ser seguido. Então o Dado, ele fala, diante de muitas questões e muitos dilemas que ele vive, ele conta um pouco, né, como é que faz aí essa transição para que você possa bancar seus próprios desejos e que não seja fruto de um roteiro, né, já pronto a ser seguido, né, diante das experiências que ele teve com as figuras, né, de cuidado, as figuras de amor, as figuras de vínculo, ele acaba por agindo dessa maneira. Bom, primeiro, né, o autoconhecimento. Parece um clichê que é um clichê, né, interessante da gente pensar, mas a partir do momento que a gente se conhece, a partir do momento que a gente reconhece quem nós somos, né, quais as experiências mais difíceis, os afetos, as nossas travas emocionais, as nossas angústias, né,
aquilo que eu brinco, né, aquilo que é treta. Então, quando a gente vai para a treta, quando a gente vai para aqueles sentimentos, aquelas emoções mais difíceis, a gente começa a perceber quem a gente é, né? Para além de fazer uma interpretação, muitas vezes encurtada a respeito da nossa história, né? Então, mais uma vez, nós somos o infinito particular, né? Nós temos aí uma série de experiências de vida e essas experiências de vida nos constituem. Então, através dessas experiências, vamos aprendendo quem somos. Só que muitas vezes a gente pega atalhos a partir daí. Então, a gente cria roteiros prontos diante da nossa bagagem emocional, diante das experiências mais traumáticas, mais sofridas que a gente teve e coloca isso como um roteiro pronto a ser seguido. E valida-te é um convite para que você possa se perguntar, se questionar sobre a sua vida, sobre as suas dores, sobre a constituição de quem você é, né? Sobre o confronto. Muitas vezes a gente cria defesas, então inúmeras defesas, inúmeras fantasias para que a gente não entre em contato com quem a gente realmente é, com os nossos desejos e a gente vive uma série de sintomas. Esses sintomas que levam a gente ao adoecimento psíquico, ao sofrimento e muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com a angústia, sendo a angústia, né, parte de quem somos, né? É estrutural, né? É do ser humano, né? É da humanidade, né? Viver a angústia. Então, a partir disso que a gente possa reaprender, né? Quem somos nós, né? Isso que talvez proponha de uma maneira muito clara é a gente buscar muito mais perguntas. Então, ter as perguntas como ponto de partida, mas não ponto de chegada. É se indagar, se perguntar, reconhecer a nossa história, reconhecer todos os afetos que decorrem dessas experiências e, a partir daí, que a gente possa entrar em contato, elaborar, sentir. Porque muitas vezes a gente evita o sentir, a gente evita elaborar, né? A gente busca muitas vezes por respostas prontas, busca por atalhos, né? E não se implica, né, a olhar para a nossa própria vida, a olhar para a nossa própria história, a olhar para as nossas próprias angústias. É um livro que trabalha a verdade, que trabalha a autenticidade, que trabalha principalmente num eixo central das nossas emoções, que é o reconhecimento dos nossos afetos, das nossas emoções, de quem somos, reconhecimento do nosso amor, do nosso valor. E pensando um pouco sobre a criação de todos esses personagens, todos têm um caminho rumo à descoberta de si. Todos acolhem os seus sentimentos, confrontam, se perguntam, se questionam, né, sobre a sua maneira de sentir, de agir, de pensar, de dar significados às interpretações da sua vida. Valida-te é da verdade, é reconhecer esses sentimentos, é se permitir sentir, é se permitir elaborar sobre a sua própria história, sem buscar aí caminhos encurtados, prontos, enlatados, que não sejam os seus, mas que para que você possa se descobrir, destituir muitas crenças que você engendrou, né, a partir das experiências de vida, para que você possa entrar em contato com, de fato, quem você é, como você se constitui, como você se implica no sofrimento e qual é a saída, qual é a alternativa para que você possa não reviver esses sentimentos, para que você possa encontrar saídas saudáveis, não naturalizando a dor, mas sim se havendo com as suas angústias, com os seus desejos, para que você possa aí tecer novos caminhos para a sua vida. Essas pessoas que escreveram no meu livro são pessoas que realmente eu admiro muito, pessoas do meu relacionamento, que me ensinaram sobre acolhimento, sobre validação, sobre o reconhecimento do outro e que nessas experiências da vida, nesse vai e vem da vida, deixaram muito de si,
muito do que eu sou, muito do que me reconheço também através delas. Então é uma enorme gratidão ter essas pessoas fazendo parte da construção desse sonho, desse projeto, e a elas eu sou muito grata. Eu escrevi Valida-te para você, para que você possa reconhecer a sua autenticidade, e para isso é preciso coragem. Coragem de entrar em contato com as suas histórias, coragem de entrar em contato com as suas angústias, com a sua bagagem emocional, enfrentar, acolher as suas dores, para também descobrir o seu amor, o seu valor e, quem sabe assim, enfrentar e revelar a sua humanidade. Valida-te é um convite meu para você, para que você possa sim elevar a sua consciência sobre si, sobre a sua verdade interna, sobre a sua autenticidade. Esse convite eu faço a você com amor, para que você reconheça a singularidade de ser quem se é, que você possa descobrir que para além dos medos há também caminhos, reinvenções, oportunidades de pensar nos seus desejos, nos seus valores, para encontrar caminhos que só cabe a você, que só você pode percorrer.